com mesa informal. Agradecemos à professora Márcia pela sua fala e agora nós vamos dar continuidade com a nossa sala temática. E para dar essa continuidade, nós vamos para a sessão intitulada Subjetividade de intérpretes de Libras Português na escola. Os discursos sobre suas relações com os alunos surdos. Essa sessão terá a participação da mestra Maíla Pereira Pires Costa, doutoranda em estudos da tradução no programa de pós-graduação em estudos da tradução na Universidade Federal de Santa Catarina, e também a participação da professora doutora Neiva de Aquino Alves, docente na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em estudos da tradução e do curso de Letras Libras. Sejam bem-vindas, professora. Podem começar. Boa tarde, tudo bem? Eu estou me familiarizando ainda com o Zoom, mas agradeço a oportunidade, o aceite do evento, né, da comissão organizadora do evento para o nosso trabalho. Eu vou só projetar aqui, então, tela cheia para vocês visualizarem melhor. Bom, como o nosso mediador comentou, né, o título da minha pesquisa, ela foi realizada, ela é uma parte, né, do meu trabalho na minha dissertação de mestrado, que foi concluída em 2020, sob orientação da professora Neiva, na PGET, né, que é a pós-graduação, o programa de pós-graduação em estudos da tradução na UFSC. Eu fui bolsista CAPES no período do mestrado, então eu também agradeço né, o investimento aí nessa pesquisa relacionada a essa agência de fomento. Bom, para introduzir esse tema, eu parto, né, da ideia de que nós somos sujeitos históricos culturais, né, e que a linguagem, tanto a língua quanto a linguagem, ela tem um fator primordial na nossa Constituição. E que, em virtude das interações que a gente vive em sociedade, a gente vai vivenciar variados contextos em termos de uso de língua ou de aprendizagem de língua, e a escola, ela se caracteriza um espaço que vai possibilitar o quê? A gente encontrar essa diversidade linguística, cultural, histórica desses sujeitos, né? Então, principalmente a gente observa isso no que a gente entende por escolas ditas inclusivas, né? Em que a gente vê uma grande heterogeneidade das subjetividades humanas. Dito isso, a minha pesquisa ela teve como objetivo geral analisar discursos de intérpretes de Libras português que atuam no contexto escolar e como se dava a relação desses profissionais com os alunos surdos para quem eles interpretavam, considerando a constituição das subjetividades desses profissionais e desses alunos, para tentar identificar que implicações poderiam haver na atividade de interpretação nesse contexto. Um dos aspectos então, como eu foquei na questão das relações, né, e como isso poderia trazer implicações para a interpretação educacional, a gente parte da ideia de que da singularidade humana e da constituição sociocultural dos sujeitos participantes da pesquisa, né, em que esses discursos eles foram enunciados num dado contexto histórico, né? Então, a partir dessa perspectiva, eu entendo que eu preciso olhar para a situação histórica na qual esses discursos foram ditos a mim, a partir da entrevista, né, e analisar a partir disso. Bom, a nossa pesquisa foi fundamentada no que a gente na epistemologia qualitativa, né, de um autor, principalmente de um autor chamado González Rey, que é cubano, em que se fundamenta na abordagem histórico-cultural, e que a gente entende, né, a gente parte da ideia como conhecimento científico construído sendo legítimo no sentido de que ele parte dos casos singulares. Então, a minha pesquisa ela teve um recorte geográfico que foi a cidade de Florianópolis. Então,
eu entrevistei 9 intérpretes que atuavam na rede municipal da cidade de Florianópolis. Então, o meu olhar foi sobre esses casos singulares como uma possibilidade de construção de conhecimento científico. E aí, para poder trazer assim, meu ponto de partida conceitual, eu trago o conceito de subjetividade, né, que é entendida como uma dimensão individual e que ele tem, né, uma dimensão individual e uma dimensão social, e que essa subjetividade ela é dinâmica e ela por conta disso ela está em constante reelaboração. Além disso, as tramas sociais, ou seja, a convivência com outras pessoas, né, o meu estar no mundo pela troca social, impõe uma série de modificações a essa minha subjetividade e, por conta disso, vai trazer e vai imputar nos sujeitos a ressignificação dos sentidos subjetivos que o atravessam, né, que o constituem. Então, só para finalizar essa questão mais teórica, a subjetividade, ela manifesta-se, ela revela-se e converte-se e objetiva-se no sujeito. Então, ela é um processo que não se cristaliza e que, por sua vez, ela não é estática, né? Então, e ela não é abstrata no sentido intangível, né? Ela pode ser percebida, observada, estudada sob diferentes aspectos, e um deles é o discurso humano, né? E ela tem uma interface no caráter psicológico e também no caráter das relações sociais. Então, como eu disse antes, a gente procurou olhar as relações entre intérprete, aluno e professor, e a gente entende que essas relações, elas acontecem a partir de uma particularidade de cada sujeito e do ambiente situacional que ela ocorre. Então, a história dos indivíduos, as suas trajetórias, e também os artefatos socioculturais vão diretamente interagir com essa subjetividade. Além disso, a gente parte da ideia de que a interpretação educacional, ela é atravessada pela intersubjetividade, ou seja, pela interação entre as subjetividades, que, por sua vez, vão desencadear modos de interpretar singulares nas diferentes situações que acontecem na escola. Como procedimento metodológico, nós fizemos uma análise, então, desses discursos. A gente partiu de entrevistas, né? O instrumento de pesquisa foi de construção desses dados foram entrevistas a partir de um roteiro semi-estruturado, em que a gente fez perguntas para esses 9 intérpretes relacionadas à formação deles, à experiência que eles tinham enquanto intérpretes, como se dava a interpretação em sala de aula e como se dava a relação deles com o aluno surdo e com os professores. E aí eu trago, assim, só para ilustrar, né, alguns discursos que a gente observou, né, que a gente trouxe aqui para apresentar para vocês, em que essas duas intérpretes, que a gente usa nome fictícios, né, por uma questão de ética, respeito a esses informantes, que foi isso que foi acordado, em que a gente denominou de Dália e Azalé. Essas entrevistas aconteceram em 2019, em que elas estão comentando como se dá a relação delas com os professores, né? Então, a Dália, por exemplo, comenta que a mediação que ela faz com os professores é uma relação, nasce, né, acontece a partir de uma relação de parceria, e que sempre foi gostosa e proveitosa, mas o que ela percebe é que cada professor, né, vai ter um jeito de trabalhar, e por conta disso, a forma como esses professores entendem o que é inclusão, o que elas veem por inclusão, e como eles vão aderir a esse projeto de uma escola inclusiva, vai variar. E a Azaleia já comenta que ela já se coloca numa posição de intimidade, né, de chegar e falar para o professor, se houver necessidade de comentar uma coisa ou outra, e aí ela diz: olha, professor, o que eu estou fazendo aqui é um papel de professora bilíngue, porque se eu fizer o papel de intérprete, o aluno não vai entender. Então, assim, ela diz que sempre procurou ter uma relação aberta com esses professores. Então, só nesses 2 recortes a gente pode
traçar, né, desenvolver uma série de discussões relacionadas às políticas educacionais, relacionadas ao papel do intérprete, que são temas aí que atravessam toda essa temática que envolve a atuação do intérprete numa escola, né. Eu não vou me ater muito aos detalhes de cada discurso por conta do tempo, né, mas assim, vou só dar uma pincelada neles, assim, mas obviamente na minha dissertação, quem tiver interesse, pode acessá-la, já está disponível online. Então a gente traz aí toda a conversa, né, que a gente foi tendo com eles ali a partir da entrevista, a gente consegue problematizar uma série de questões sobre a atuação desse profissional nessas escolas, e aí, a partir disso, a gente entendendo como cada profissional vai expressando sua subjetividade a partir dessas falas, e a gente consegue perceber diferentes modos de ser, né, intérprete, de estar intérprete na escola. Eu vou passar adiante, assim, já para partir para seguir para as considerações finais, mas aqui a gente pôde depreender, né, nesse slide, o que eu trouxe assim de entendimento das falas que a gente analisou. É que, apesar de sobressair que as relações em geral, elas têm um diálogo aberto entre os profissionais, intérprete e professor, obviamente alguns deles nos relataram situações de conflito, né, que é inerente à condição humana, mas também vai trazer impactos para como esse intérprete vai atuar em sala de aula. Eles descrevem algumas dificuldades em lidar com alguns professores, que muitas vezes é percebido e acentuado por atitudes que não demonstram né, que demonstram pouco engajamento desses professores, com a aprendizagem dos alunos surdos, né. Então acaba que o intérprete acaba, né, ficando como agente mais ativo, pra efetivar essa inclusão desse aluno. E um ponto que foi bastante citado pelos intérpretes, né, foi mais recorrente, é que não há um compartilhamento, por exemplo, do planejamento das aulas. Então, impossibilita esse intérprete melhor se preparar para o momento da interpretação, porque muitas vezes eles nem sequer sabem que conteúdo, né, necessariamente vai ser trabalhado naquela aula, naquele dia. E que, obviamente, isso vai contribuir, aliás, vai dificultar a inclusão desses alunos. Aqui eu trago mais voltado à relação dos intérpretes com os seus alunos em si, né, a fala deles se dirigindo aos alunos, em que eles vão comentar sobre as dificuldades que eles têm em relação a configurações de aquisição de linguagem desses alunos surdos, né, em que muitos deles chegam na escola, com dificuldades, por exemplo, em letramento do português, ou até mesmo na própria língua de sinais, e que isso requer deles uma certa adaptação na hora de interpretar os sinais que eles vão usar, na forma, de enunciar em língua de sinais. Vou dar uma adiantada aqui para a gente não, né, para eu não tomar muito mais tempo, mas aqui nesses slides a gente traz um pouco das questões familiares, né, como elas também interferem bastante na configuração dessas relações, em que, por exemplo, o intérprete Olive, que está à esquerda, ele fala que ele teve contato com a família de um determinado aluno para quem ele interpretou, e que às vezes ele tinha uma postura de convocar a família, né, de incitar a família para um entendimento do que é a educação de surdos, enfim, da singularidade linguística daquela criança, por conta dele ter um conhecimento maior, ter um acesso maior ao aluno, e às vezes a família não saber Libras e não ter essa comunicação. Partindo agora para a conclusão, então a gente conclui que a construção desses sentidos subjetivos desses intérpretes, do nosso, né, dos seres humanos em geral, ele vai acontecendo a partir das experiências que a gente vivencia, né, a partir da interação com outras subjetividades, tanto no plano individual quanto social. Então, por conta disso, os sujeitos eles adquirem as singularidades na relação com o outro. E também esse outro, né, na qual eu interajo, na qual essa minha subjetividade e a insubjetividade do outro entram em contato, se apresentam e se representam de diferentes modos.
Ok. Então, por fim, eu digo que a gente constatou que nesses discursos há relações plurais, né, ou seja, cada contexto, cada escola, cada aluno, cada intérprete vai se configurar numa situação específica. E que, se prevalece nos discursos desses profissionais um forte engajamento que eles têm pedagógico, durante o trabalho de mediação em sala de aula. A gente percebe também que as ações que eles têm por esse engajamento é muito motivada pela formação que eles têm, que em maioria é na área da licenciatura, por conta das políticas educacionais da rede de ensino na qual eles atuam, e principalmente pelo próprio histórico, né, pelo contexto histórico desses sujeitos, tanto no caso, tanto os intérpretes, quanto na interação com a subjetividade dos sujeitos surdos. Portanto, os fatores influenciadores das subjetividades marcam essas trajetórias e essas experiências e, obviamente, vão impactar nos modos de interpretar em sala de aula. Aqui eu trago as minhas referências, agradeço e humildemente, né, me solidarizo pelas mortes, né, que vem acontecendo há já 1 ano aqui no país, em detrimento da pandemia da Covid-19. Muito obrigada, agradeço. Muito obrigado, professora, pela sua participação. Sem dúvidas, foi muito proveitoso tudo o que foi dito. E agora nós vamos passar para a nossa terceira sessão dessa sala temática.